E dessa vez eu trouxe aqui para vocês traduções bíblicas, não só essas, como outras também. E o que é que a gente vai fazer? Vou falar rapidamente sobre cada uma delas e também vou fazer comparações de traduções entre elas, de uma forma que você compreenda mais ou menos como é que elas funcionam na questão tradutória, tá ok? Então vamos começar. Eu vou colocar aqui de lado algumas dessas Bíblias. E antes de mais nada, eu vou indicar que você procure traduções específicas para aquilo que você quer e depois faça comparações. Mas para isso, lembre-se, o povo que escreveu este livro é o povo hebreu. Logicamente, a sua língua vai ser a língua hebraica. Então, vamos lá. Isso que eu tenho nas minhas mãos são dois livros, um de gramática hebraica e outro de dicionário da língua hebraica. Assim como você também pode adquirir lêxicos, livros de interlineares, trazendo as traduções com os textos e críticas a respeito. Mas, enfim, o que nós vamos ver aqui hoje é justamente, especificamente, a origem da tradução desses textos e a comparação entre eles, para que você possa ter uma certa noção. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Essa é uma edição brasileira da editora Paulus, tá ok? Essa edição, basicamente, ela foi traduzida da edição da Bíblia de Jerusalém francesa, só que não da França, mas da Escola Bíblica de Jerusalém, que obviamente está lá, mas fazia traduções em francês. Quando o texto hebraico vai tratar do tetagrama, que são aquelas 4 letras que designam o nome de Deus, essa Bíblia aqui vai trazer escrito Yahvé, onde muitas traduções brasileiras, João Ferreira de Almeida, por exemplo, vai trazer Senhor. Aqui é o tetagrama, e esta traduz foneticamente, que não está completamente correto, como Yahvé. As traduções dessa Bíblia vão ser feitas para a nossa língua ou qualquer outra língua do mundo a partir das línguas a qual ela foi escrita, que são do hebraico, aramaico e grego. Então são provenientes dessas línguas até chegar, por exemplo, na nossa. E outra coisa que essa Bíblia tem também é que ela, além de ter tradução múltipla, ela possui uma tradução voltada para o contexto histórico, cultural daquela época, de cada época a qual ela foi escrita. Então isso torna ela mais completa ainda. Mais um detalhe dela é que ela é uma ótima Bíblia de estudo para pesquisa, tradução e etc., seja de qualquer religião, seja para alunos de teologia ou até mesmo professores, pesquisadores, gente já da alta. Bom, então eu vou colocar ela de lado aqui e nós vamos fazer comparações com outra Bíblia, que é a Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta, ela já é conhecida de muitas pessoas, ela não é nova, a tradução já é bem antiga e ela vem das igrejas de tradição siríaca, tá ok? Basicamente, o nome dela é simples e para todos os povos. Então, já representa para que ela veio, né? Para que essa tradução veio. O siríaco, basicamente, ele é um dialeto do aramaico ocidental. Essa Bíblia vai ter, no seu Antigo Testamento, o texto traduzido em siríaco do hebraico, lá pelo século II, e o Novo Testamento em grego apenas. Essa tradução ela se tornou padrão lá pelo século V da era cristã, depois de Cristo. Então esse siríaco vai ser justamente um dialeto do aramaico. Essa vai ser a língua a qual muitos acreditam que era a língua usada do povo hebreu por volta ali do cativeiro babilônico, herdada, né, do cativeiro, até depois de Cristo um pouco. Mas sabemos que a língua de Cristo e do povo judeu é o hebraico. A próxima Bíblia que nós vamos falar aqui é a Stuttgartensia. Essa Bíblia, ela basicamente é o Antigo Testamento. Essa é uma edição do texto massorético. Ela foi trazida como base lá do Códice de Leningrado.
A publicação dela foi feita pela Sociedade Bíblica Alemã, da cidade de Stuttgart, por isso Stuttgartensia. Ela não está em português, ela está propriamente na língua hebraica, e ela é, assim como a língua hebraica ela começa de trás para frente. Então nós não abrimos a Bíblia assim, nós abrimos ela a partir daqui, ó. Então começa o Gênesis e você vai ler daqui em diante, da direita para a esquerda. A próxima Bíblia aqui vai ser a Bíblia judaica completa, aonde ela vai trazer todos os textos do Antigo e Novo Testamento, que é o Tanar e o Brit Hadashah, nós conhecemos, só que com uma tradução para o português. O texto do Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela vai ser do grego traduzida para o hebraico, obviamente. E do Antigo Testamento, nós vamos ter majoritariamente hebraico e algumas partes em aramaico, trazidas para a tradução do português. Isso traz uma visão muito mais completa. E a outra Bíblia que eu vou mostrar aqui, essa é grande, né? A Bíblia textual. O estudo que ela se propõe trazer é fazer uma tradução dos textos antigos para a nossa língua, focando primordialmente no contexto a qual aquele personagem e aquele escritor estava inserido na época. Ou seja, à medida que o texto se desenrola, você vai perceber que ele trata bastante da questão cultural, histórica, filosófica e tudo que se passava ao redor dos acontecimentos aqui presentes. Então, como diz a própria capa, o estudo contextual. Eu utilizei elas em um vídeo recente para fazer comparação de Daniel, capítulo 7, verso 25, em uma palavrinha específica para que nós víssemos as diferenças de traduções. E eu vou refazer aqui na frente de vocês. Já que estamos com ela aberta, vamos começar por ela. Daniel, capítulo 7. Então o verso 25 vai dizer: falará palavras contra Il-Iaia e quebrará os santos de Elionim. A palavra que nós estamos buscando é essa, quebrará. Na Bíblia judaica, verso 25, ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. A palavra aqui é oprimir. Na Bíblia Peshita, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e aos santos do Altíssimo reprimirá. A palavra aqui é reprimirá. Na Bíblia de Jerusalém, ele fala: proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. A palavra aqui é porá à prova. Quando vamos para a Bíblia hebraica, nós vemos aqui que a palavra é Yebale, que significa, justamente na língua hebraica, diferentemente de todas essas traduções, a palavra desgaste na nossa língua. Então, o que ele vai fazer é desgastar os santos do Altíssimo. E o sentido da palavra, etimologicamente falando, na língua hebraica, é assediar continuamente. Agora, para concluir, vamos ver só o início de Gênesis, para você se basear. Algumas partes mudam bastante, outras nem tanto. Então, observe o início de Gênesis, mas repara só esse comentário. Então, tem páginas que vai ter mais comentário do que propriamente o texto bíblico. Olha só. Aqui ele vai dizer a primeira frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Na Bíblia Peshita, em princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o caos e o vazio. Na Bíblia judaica, ele vai dizer: no princípio, Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. Na Bíblia textual, ele vai dizer: em princípio, Elohim Aleph Tav, que é uma parte que não se traduz, criou os céus e a terra. Porém, a terra
se há precipitado em caos e vazio. Consegue perceber as diferenças nessas traduções? Você pode se aprofundar nos textos críticos e buscar entender o porquê esses autores chegaram a estas conclusões. E hoje vamos ficando por aqui com este vídeo de comentários das traduções bíblicas.